Iniciaremos agora a apresentação do seminário para a disciplina Biotecnologia de Micro-organismos. O grupo é composto pela Ana Flávia, Júlia Rodrigues, Laís Souza, Sara Pereira e por mim, Thalita Daniel. O artigo escolhido é intitulado A Engenharia Metabólica da Via Malonyl-CoA para a produção eficiente de malonato em Saccharomyces cerevisiae. Essa é a carinha do artigo e ele foi recém-publicado em maio de 2022. Bom, introduzindo um pouco sobre o assunto, o malonato ele é um produto muito utilizado na síntese de compostos químicos valiosos e principalmente como percussor na síntese de polímeros e poliésteres. Ele foi listado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos como um dos 30 compostos químicos que podem ser obtidos a partir da biomassa. Ele, devido ao seu alto valor agregado, tem sido empregado para diferentes setores, como por exemplo na síntese ali de fragrâncias, sabores, solventes especiais e também em diferentes setores da indústria farmacêutica. O malonato ele pode ser obtido então através de dois intermediários, que seriam o malonyl-CoA ou a beta-alanina. Os pesquisadores desse estudo, eles optaram pela via do malonyl-CoA, já que a via da beta-alanina é uma via que possui mais etapas, então seria mais difícil de reproduzir e também o gasto de substrato ele é maior. A etapa-chave dessa via é exatamente a conversão do malonyl-CoA em malonato a partir da enzima malonyl-CoA hidrolase. Essa enzima ela não vai estar presente na Saccharomyces cerevisiae. Entretanto, os pesquisadores eles observaram que a Saccharomyces ela tinha um gene responsável pela codificação da 3-hidroxiisobutiril-CoA hidrolase. E quando esse gene ele é mutado, essa enzima é capaz de realizar essa conversão do malonyl-CoA em malonato. Então, eles utilizaram ali de métodos já bem estabelecidos, já que essa via é uma via muito visada pela indústria, para realizar essa replicação dessa via na Saccharomyces cerevisiae. Então, além do fator da via da beta-alanina possuir mais etapas, o gasto de substrato ele ser maior, eles também optaram pela via do malonyl-CoA devido ao fato desse gene já estar presente, então facilitaria um pouco o processo. Entrando agora na parte de metodologia e resultados, inicialmente eles realizaram ali a construção do plasmídio e para isso eles pegaram dois genes já nativos da Saccharomyces, sendo esses o gene ACC1 e EHD3. O gene ACC1 ele é responsável pela codificação da acetil-CoA carboxilase, que vai estar presente ali, vai compor a via do malonyl-CoA. Então, eles pegaram esse gene e realizaram amplificação por meio do genoma BY4741 a partir de PCR e realizaram a inserção de mutação em dois pontos, que seria o ponto S659A e S1157A. Ambos são pontos de fosforilação que vão impedir a codificação da acetil-CoA carboxilase. Então, era de interesse impedir esses dois pontos. Então, eles pegaram essa CC1 mutada, ligaram no sítio correspondente de UAS1 e obtiveram, então, o plasmídio. Em EHD3, ele é um gene responsável pela codificação da 3-hidroxiisobutiril-CoA hidrolase, que é aquela enzima que vai participar da etapa-chave, e eles realizaram também um processo de amplificação a partir de PCR e realizaram mutação em alguns pontos, sendo esse R3, K7, K14, K18 e R22A, e essa mutação seria com o propósito de impedir o direcionamento mitocondrial, isso porque o malonyl-CoA vai estar presente ali no citoplasma, então seria onde a enzima deveria estar presente, e também a mutação em F121, com a substituição da fenilalanina pela isoleucina, e essa mutação teria o propósito de melhorar a ligação do malonyl-CoA no sítio ativo da enzima. Também mutação em E124 para 7 aminoácidos diferentes, com o propósito de melhorar a produção do malonato. Os resultados obtidos nessa etapa foram os seguintes.
eles realizaram, né, a quantificação da atividade enzimática e do título de malonato. E essa variação tanto da atividade enzimática quanto do título é em relação àqueles 7 aminoácidos diferentes. Em relação à atividade enzimática, a cepa que continha a mutação em E124S foi a que apresentou um melhor desempenho, e a cepa com mutação em E124R e E124H apresentaram os piores resultados. Eles realizaram a superexpressão desse gene HD3, visando obter, né, algum título de malonato, só que eles não obtiveram nada, então eles realizaram, portanto, a construção de uma cepa recombinante, contendo tanto o plasmídio de EHD3 mutado quanto o plasmídio de ACC1 mutado. Assim, eles obtiveram o seguinte resultado em relação ao título de malonato. A cepa com a mutação em E124, ela foi a que apresentou melhor desempenho em relação à produção do malonato, sendo que ela também apresentou um melhor desempenho em relação à atividade enzimática, e as cepas que apresentaram um pior resultado em relação à atividade enzimática foram as cepas que não apresentaram nenhum resultado em relação ao título de malonato. Ou seja, eles puderam observar que a atividade enzimática estava diretamente relacionada à produção do malonato. E eles também puderam observar que para que essa produção ocorresse, seria necessário tanto os plasmídios com a mutação em HD3 quanto em ACC1. Olá! Irei falar agora sobre integração por sequência delta. Para integrar os genes EHD3, ACC1 e GFP no genoma, os fragmentos delta 1 e delta 2 foram amplificados a partir do genoma de Saccharomyces cerevisiae, usando primers delta 1F, delta 1R e delta 2F, delta 2R, respectivamente. E os cassetes de expressão de GFP, EHD3, EACC1, IN1, IN2 e IN3. Foram amplificados, do plasmídio PIGF33, PY26 EHD3 e PHAC181ACC1 pelos primers IN1FR, IN2FR e IN3F3, nessa ordem. Além disso, duas partes dos marcadores de seleção, o RA3, o RA31, o RA32, foram amplificados a partir de PY26, usando o RA1F, o RA1R e um RA2F e o RA2R. O resultado PCR, referente aos dados anteriores, foram extraídos em gel e a touchdown PCR foi usada para montar 3 braços homólogos contendo delta 1 e N1, IN2 e o R31, o R32 e N3 e delta 2. Esses braços homólogos foram então transformados em BY4741 através do método LIAC e a cepa LMA1 produtora de malonato foi rastreada. Na imagem, podemos ver ilustrado esse método de integração baseado em sequência delta. A estratégia de integração de ACC1, EHD3 e GFP. Os produtos amplificados por PCR, incluindo ACC, 1 EHD3 e os genes GFP controlados, foram integrados no locus delta com sobreposição da homologia URA3. Os cassetes de expressão IN1, IN2 e IN3 GFP, EHD3, ACC1, delta 1, delta 2 e cópias de sequências de DNA estão localizados no transpóson TY de transcrição reversa do DNA do cromossomo em Saccharomyces cerevisiae. Os terminadores TAD1H e TCYC1, o promotor PDH3, PUAS1, UAS2, URA3, o marcador seletivo do gene de URA3 e a proteína de fluorescência verde GFP podem ser observados na figura. Além disso, observa-se a ACC1 com 2 sítios de mutação S1157A e S659A. E EHD3 com os respectivos sítios de mutação, R3A, K7A, K14A, K18A, R22A, R121I e E124S. O método de rastreamento foi utilizado para poder detectar um alto número de cópias de cepas integrativas. A integração baseada em sequência delta possui os 3 braços homólogos contendo delta 1 e N1, e N2 e o R31,
e o R32 e N3 e delta 2 transformados em BY4741 pelo método anteriormente citado, né, LIAC, e revestido na placa de SD-URA. No rastreamento, transferiu-se as colônias da placa de SD-URA para uma placa de 48 poços a 30 graus Celsius até OD600 alcançar entre 0,7 e 0,9 e então foram levados para uma placa preta de 96 poços, a fim de analisar e medir a intensidade de fluorescência de FP. E agora os resultados, né? A principal razão para a baixa concentração de malonato pode ser os baixos níveis de expressão dos genes ACC1 e EHD3 na expressão do plasmídio epissomal, já que há uma estabilidade sem pressão seletiva. Para poder aumentar o número de cópias dos genes alvos e estabilizar a expressão gênica, foi utilizado um método de expressão constitutiva baseado em sequência delta para poder tentar superexpressá-los. As sequências delta de Saccharomyces cerevisiae são repetições terminais longas de transposon TY1 e TY2. Um total de 425 sequências delta são dispersas através do genoma da levedura. A CC1 e a HD3S foram integrados no genoma para o maior rastreamento das cepas de integração de altos números de cópias, e a GFP foi integrada como marcador seletivo. Nesse trabalho, 1.500 colônias individuais nas placas de SD-URA foram selecionadas e cultivadas em placas de poços para triagem do número de cópias de integração, né? Como a gente pode ver lá em cima, os clones, em vermelhinho e verde também. E, como resultado da fluorescência relativa de GFP, foram selecionadas 146 colônias simples com fluo OD600 maior do que 50.000, 10 vezes a fluo OD de controle negativo, e em seguida essas 146 colônias foram rastreadas em 10 ml de tubo shake de fermentação ao detectar a concentração de malonato. Foram identificados 38 colônias individuais, cuja concentração de malonato aumentou 20% em comparação com o da cepa LMAS. Bom, dando continuidade então à metodologia e resultados, a gente passa para o método de triagem por fermentação. As 146 colônias que obtiveram uma densidade óptica maior de 50.000 na etapa passada passam por uma triagem secundária, que é composta por duas fermentações intercaladas pela leitura em HPLC. A primeira fermentação ela ocorre em tubos de agitação. Nela foram utilizadas 10 ml de meio YPD em um tubo de agitação de 50 ml. As culturas foram primeiro cultivadas durante a noite a 30 graus Celsius e a 250 RPM e depois inoculadas a uma densidade a 600 nanômetros de 0,05. As culturas foram então incubadas a 30 graus Celsius e a 250 RPM por cerca de 7 dias e levadas para leitura em HPLC. A segunda fermentação ela ocorre em frascos de agitação. Nela foram utilizadas 50 ml de meio YPD em um frasco de agitação de 250 ml. As culturas foram primeiro cultivadas durante a noite a 30 graus Celsius e 250 RPM em meio YPD e depois inoculadas a uma densidade óptica de 0,05 a 600 nanômetros. As culturas então foram incubadas a 30 graus Celsius e a 250 RPM por cerca de 7 dias e depois levadas à leitura em HPLC novamente. Como resultado, foi possível observar um aumento no rendimento de malonato em cerca de 38 colônias individuais, como é possível observar na figura 3b. A leitura em HPLC dá mudança relativa no rendimento de malonato. As colônias, então, que obtiveram um aumento do rendimento de malonato maior de 20% em relação à expressão epissomal, estão representadas em barras amarelas, e aquelas que obtiveram um aumento do rendimento menor de 20% em relação ao LMAS estão representadas em verde. Dessas 38 colônias, a que obteve o maior título de malonato produzido, cerca de 73,55 mg por litro, foi denominada LMA1, que representa, então, a cepa de expressão integrativa. Essa figura 4, ela compara
as cepas com diferentes tipos de plasmídio em diferentes aspectos. A figura A, ela compara, então, o título de malonato produzido em relação ao tempo. Foram analisados 3 diferentes tempos, 120 horas, 144 horas e 168 horas. Em todos os tempos, o título de malonato produzido no plasmídio integrativo foi maior. Porém, foi em 144 horas que o título de malonato produzido na cepa de expressão integrativa que teve destaque por apresentar uma produção de malonato 5 vezes maior do que a expressão em plasmídio ipsomal. Na figura 4b, a gente observa a relação entre o crescimento de colônia pelo tempo. Não houve diferença óbvia na taxa de crescimento entre as cepas de expressão de plasmídio ipsomal e de plasmídio integrativo. Na figura 4C, analisa-se então o nível de expressão relativa de EHD3 e ACC1. Para isso, para quantificar o nível de expressão relativa desses genes indicados, foi empregado o PCR em tempo real. E concluiu-se que a expressão desses genes foi muito maior nas cepas de expressão integrativa. Então, concluindo dessa figura toda, foi possível supor que a integração baseada em sequência delta pode, de fato, aumentar significativamente o nível de expressão dos genes de acetil-CoA-descarboxilase e EHD3. Falando sobre a metodologia, essa figura ela mostra o caminho biosintético para produzir malonato, onde a glicose ela é convertida em piruvato e o piruvato é convertido em acetaldeído sob auxílio da PDC1 e o acetaldeído é convertido em acetato sob influência da ALD6 e o acetato é convertido em acetil-CoA sob influência da ACS1. O acetil-CoA é convertido em malanil-CoA sob influência da ACC1 com mutante e o malanil-CoA ele é convertido em malonato sob influência da EHD3 com presença de mutante. Como resultado, e com o intuito de aumentar a produção de acetil-CoA citosólico, eles testaram o efeito de deletar o CIT2 e MLS1 e também de fazer a superexpressão da PDC1, da ALD6 e da ACS1. E o que eles perceberam? Eles perceberam que o título de malonato de LMA2, LMA3 e LMA6 foram maiores que o de LMA1. Então, isso mostrou que a deleção de CIT2 e de MLS1 e a superexpressão de PDC1 teve um efeito positivo na produção de malonato, Além disso, eles perceberam que a superexpressão do ACS1 ou do ALD6 teve um efeito negativo na produção de malonato em algumas cepas. Então, com o intuito de aumentar ainda mais o título de malonato, eles adicionaram glicose, E essa glicose ela tinha concentração de 5, 10 e 20 gramas por litro. E ela foi alimentada uma vez às 12 horas, às 24 horas e 48 horas. E eles perceberam que com a glicose de 5 gramas por litro, ela teve um resultado, melhor para aumentar a produção de malonato, quando ela foi alimentada às 12 horas. Então, para aumentar ainda mais o título de malonato, essas 5 gramas por litro de glicose, ela foi alimentada 2 vezes, às 12/24 horas, às 12/48 horas e 24/48 horas, ou alimentada 3 vezes, às 12, 24 e 48 horas. E os resultados foram que esses 5 gramas por litro de glicose alimentada às 12/24 horas foi melhor que quando ela foi alimentada uma vez às 12 horas. Então, eles também testaram os efeitos dos íons metálicos no título do malonato. Quais foram os íons metálicos que eles estudaram? O manganês, o zinco e o magnésio e o cálcio,
E por que eles estudaram essa influência dos íons metálicos, né, nessa produção de malonato? Porque eles podem regular vias metabólicas e eles podem promover o crescimento celular e, além disso, regular o acúmulo de metabólitos. Então, eles perceberam que o zinco ele teve um efeito negativo nessa produção de malonato e o magnésio teve um efeito positivo na produção de malonato. Falando agora sobre a discussão, o objetivo desse estudo foi estabelecer uma nova via de malonil-CoA para a produção do malonato. O passo-chave dessa via foi a conversão do malonil-CoA a malonato sob a catálise do mutante EHD3, que foi projetado para obter hidrolase de malonil-CoA. O título máximo de malonato foi de 13,6 mg por litro, o que ainda está longe do malonato produzido na via betalanina. Isso indica que a atividade da hidrolase malonil-CoA ainda não é autossuficiente para a produção de malonato de alto nível, e como há apenas 7 tipos de sítio ativo E124 mutado, pode ser necessário explorar outros tipos de mutantes, além de aprofundar os estudos da estrutura da proteína EHD3. Para aumentar ainda mais o título de malonato, foi testado o efeito de íons metálicos e descobriu-se que a suplementação de 200 mmol de cloreto de magnésio poderia melhorar significativamente o título de malonato. Poderia encontrar elementos reguladores responsivos correspondentes para regular as principais etapas da via de acordo com as substâncias no meio de cultura que foram benéficas para a produção de outros produtos químicos valiosos. Na imagem, em A e B, podemos ver o crescimento, consumo de glicose, produção de malonato e produção de subprodutos da cepa LMA16 sob a condição de alimentação de 10 gramas por litro de glicose às 12 e 24 horas. Em C e D, há o crescimento, consumo de glicose, produção de malonato e produção de subprodutos da cepa LMA16 sob a condição de alimentação com líquido de alimentação misto, a uma taxa de 5 ml por hora, que começou às 12 horas, quando a glicose acabou, e terminou às 216 horas. Em C, podemos ver que no tempo de 192 horas houve um pico de produção de malonato. Em D, durante todo o tempo, houve vários picos de produção de etanol. Então, os resultados obtidos em C e D foram melhores que os de A e B. Bom, para concluir, nesse trabalho foi construído uma via de malonil-CoA para a produção de malonato coexpressando mutantes ACC1 e EHD3. Através da integração baseada em sequência delta dos dois genes mutantes, foi projetada a cepa para melhorar o fornecimento de precursor de acetil-CoA e obteve-se uma cepa produtora de alto teor de malonato. Combinado com a alimentação de glicose e a otimização dos íons metálicos, o título de malonato foi ainda maior. Essa é a nossa referência. Obrigada.